E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já pararam pra pensar o que aconteceria se o Brasil sofresse um golpe de Estado, por exemplo, ano que vem? Lembrando que tudo que eu vou falar aqui não é uma previsão. Eu espero que nunca aconteça de verdade, mas assim, imagine que, por exemplo, ano que vem teremos aí as eleições e nosso querido atual presidente perderia essas eleições, torcendo para que isso aconteça. E aí o que acontece? Ele se revolta, ele não aceita que ele perdeu as eleições e ele resolve dar um golpe de Estado no país. Ele acaba tomando o poder, com a ajuda ali de algumas pessoas, e ele acaba dando esse golpe de Estado e tomando o poder para si, mesmo tendo perdido uma eleição democrática. Isso tudo ano que vem, 2022. Prestem atenção. E aí, ele se auto-intitula o Rei Messias. Não temos mais um presidente, agora temos um rei chamado Rei Messias, e ele implanta uma monarquia absolutista no Brasil. E aí muitas coisas são mudadas, muitas coisas são proibidas, muitas coisas são ditadas pra gente. Então, por exemplo, homem usar rosa, terminantemente proibido. Os policiais não existem mais, agora temos os arcanjos. E o propósito dos arcanjos é proteger a sociedade com base nos princípios de Deus e do Rei Messias. Então, é totalmente proibido que você seja uma minoria, porque o objetivo aqui no país é só permitido que você seja e busque sempre ser o homem de bem, o famigerado homem de bem, o cidadão de bem ali, indo contra todas, indo a favor de tudo que esse governo absolutista quer e que o Rei Messias quer. Aí agora eu quero que vocês imaginem que já se passou alguns anos, estamos ali em 2024, e tem duas pessoas aqui. Quero que vocês se imaginem sendo essas duas pessoas. A primeira delas se chama Ayla. Ela é uma mulher que mora ali no Acre e trabalha numa ONG de defesa e de proteção aos animais. E aí um dia ela tá indo trabalhar, encontrar as outras colegas de trabalho dela, e ela vê um aluno indo pra escola, que é como se fosse um adolescente, e uma criança, levando uma espada pra escola, e ele quer matar a professora dele e tentar ferir alguns alunos também. E ela obviamente impede isso de acontecer, porque ela não quer que esse tipo de violência aconteça, né? Afinal, o Rei Messias não quer esse tipo de coisa para o próprio país dele. O que é que ela faz? Ela consegue imobilizar esse menino e chama os arcanjos para resolver a situação. Quando os arcanjos chegam lá, descobrem que esse menino era parente de uma pessoa muito importante ali do poder, uma pessoa com influência, e aí temos o famigerado nepotismo. E o que é que eles fazem com o menino? Nada. Levam ele, pede pra menina esquecer aquilo, e o menino fala que ela vai se arrepender de ter feito isso com ele. E aí, beleza, ela segue tranquila, vai pra casa. No dia seguinte, ela está sendo acusada e procurada como uma recompensa, sendo acusada de ter assassinado várias pessoas e animais também, do nada. Ela vai dormir tranquila e acorda com essa notícia, e ela resolve fugir, porque ela sabe que as pessoas ali da cidade, mesmo ela tentando explicar, não vão acreditar nela, até porque tem muitas pessoas que são ali alienadas e que até concordam com tudo que o Rei Messias está pregando, e ela resolve fugir. E em contrapartida a gente tem o Cassie, que ele é um nordestino do interior, que trabalhava como historiador, ele sempre foi muito estudioso, só que ele é homossexual. Então ele aprendeu a viver a vida sofrendo preconceito, e agora nessa situação que ele está inserido, nessa sociedade criada pelo Rei Messias, com essas novas regras e com essa monarquia absolutista, é muito complicado ele existir ali. Só que ele chega num ponto que ele não aguenta mais, e ele se revolta, e ele decide que ele vai combater o Rei Messias, ou pelo menos tentar fazer algum estrago. Porque chega um momento que você apanha tanto que você não quer mais baixar a cabeça, você quer revidar. E isso acaba acontecendo. Então nós temos essas duas pessoas no ano de 2024 com situações diferentes, mas que sofrem pela mesma causa e que meio que tem mais ou menos os mesmos princípios, tentando ir contra este Rei Messias, que no caso foi um presidente frustrado que não soube aceitar a derrota e acabou descontando na população, que foi quem mais sofreu com tudo isso. E isso é o que vocês vão encontrar se vocês lerem os dois contos escritos pelo Lucas de Luca, que temos Ayla, a Tamanduá, e Cassie, o Bicha. E vocês podem ver que essas capas estão incríveis, elas passam muito a vibe da história. Caso você não conheça, esses dois contos publicados pelo Lucas de Luca, eles são da editora Flive, que é uma editora que está meio recente aí no mercado. E o objetivo da editora é justamente publicar obras de autores nacionais. Eles focam em autores nacionais, autores e autoras nacionais, pra gente dar visibilidade para essas histórias que não são tão faladas e tão reconhecidas pela gente mesmo como leitores. Então, esses dois contos estão publicados na Amazon, no Kindle Unlimited. Eles fazem parte da mesma coleção, que seria a Revolução dos Unicórnios, e vocês vão entender o porquê seria essa Revolução dos Unicórnios, porque apesar de você não precisar ler os dois contos, se você não quiser, você quiser ler só um, você vai encontrar várias referências e easter eggs nos dois contos. Isso é muito legal. E além de tudo isso que eu falei, que eu acho que já é o suficiente para deixar vocês curiosos para ler isso,
porque eu achei genial toda a ideia que o Lucas colocou aqui e tudo que ele coloca aqui, as referências. O livro ele tem muitas mais outras camadas. Achei muito interessante que em nenhum momento do livro ele precisou citar nomes de políticos ou de pessoas que a gente, como brasileiro, conhece, mas só de você ler ali a forma como ele descreve aquela pessoa, você sabe automaticamente o que ele está falando. Isso foi, assim, um sabor, sabe? Porque ele aproveitou esse livro, esses contos para fazer várias críticas ao governo, várias críticas com relação à pandemia. Foram livros escritos durante a pandemia, afinal ainda a gente está no meio de uma pandemia. Então foi muito interessante ler essas duas histórias e me identificar com várias coisas e entender várias coisas e pegar no ar várias críticas e várias metáforas que ele estava fazendo, apesar de ser um pouco assustador e um pouco revoltante. Primeiro porque eu fico torcendo para que isso nunca aconteça e que isso não passe de uma distopia, que isso não passe de uma história, porque só de ler ali no livro eu fico imaginando como seria se acontecesse de verdade, mas eu não quero nem imaginar. E também muitas coisas que você, lendo aquilo, você fica frustrado porque você sabe que nem precisou a gente chegar no ano de 2024 e nem precisou existir uma monarquia absolutista no Brasil e haver um golpe de Estado para coisas daquele tipo acontecerem. De outras maneiras, mas acontecerem, porque eu acho que tudo no livro é muito metafórico e ele coloca até algumas cenas, situações que não aconteceram e acontecem daquele jeito, mas que acontecem de formas parecidas e sempre que são as mesmas pessoas que sofrem com isso e pelas mãos das mesmas outras pessoas. Então assim, galera, são dois contos que apesar das capas serem assim colorida, animada e tal, eles são bem pesados, tem umas cenas muito pesadas. Eu me lembro até hoje que os 80% do conto da Ayla, eu não sei nem o que foi que aconteceu comigo quando eu li aquilo. Eu literalmente caí meu queixo. Eu li esses dois contos em live. Já teve muita gente que leu comigo. E até onde eu me lembro, não recebi nenhuma crítica negativa. Todo mundo gostou muito, porque a escrita é muito envolvente. São contos que passam muito rápidos. O do Cassie ele é um pouco mais curto e o da Ayla já é um pouco maior. Ele tem quase o dobro de quantidade de páginas, mas são dois contos que passam muito rápido, que você não vê a história passando e você fica muito envolvido. Eu gostei mais do da Ayla porque o fato dele ser mais longo fez eu me envolver muito com a personagem principal e também algumas outras discussões que ele traz no livro. No livro da Ayla, ele fala muito sobre bissexualidade também e sobre esse preconceito que as pessoas que são bissexuais sofrem até dentro da própria comunidade, assim como outras discussões também. E no do Cassie ele fala muito sobre xenofobia, por ele ser um nordestino, e sobre estereótipos. Então dá pra tirar muitas reflexões do livro. Achei muito interessante cada ponto que o autor colocou aqui, que não ficou parecendo assim de uma maneira forçada. Ficou parecendo que ele sabia sobre o que ele queria escrever e ele resolveu colocar tudo isso e todas essas críticas e essas histórias que ele quis construir no meio desse cenário, que seria um cenário distópico que se passa no nosso país, que nem é tão distante assim, porque 2024 tá um pulo de distância. Então assim, eu não quero falar muito mais sobre os contos, porque eu acho que estragaria a experiência. Eu acho que o que eu falei aqui já é o suficiente pra atiçar a curiosidade de vocês e eu acho que vocês deveriam muito ler. Dá uma chance, porque eu acho que vocês não vão se arrepender. Eu dei 5 estrelas pros dois contos, porque eu gostei de verdade dos dois, assim, não consigo lembrar de nada que eu queira reclamar. Os finais dos dois contos também eu achei muito bem feitos e muito, assim, ousados, porque o autor fez esse rolê de não querer forçar um negócio de um falso herói. Ele mostrou pra gente que uma realidade dessa, que tá basicamente um caos no país, no meio de uma guerra, de um grupo contra o outro e de as pessoas lutando pela própria sobrevivência, não tem como passar essa ideia de uma pessoa ser muito altruísta e só porque ela seria a pessoa boa da história, ela só tem atitudes boas e mesmo apanhando, ela nunca bate de volta, sabe? Eu fico um pouco agoniado com esse tipo de história, tipo os filmes da Marvel, que é bem clichê alguns. Nesses contos a gente não tem isso. A gente vai ter várias reviravoltas, coisas que acontecem sem que a gente espere, mas que fazem sentido pra tudo que a gente tá lendo. A forma como ele encerra as duas histórias também achei muito boas. E já não vejo a hora de ler os próximos, porque eu já sei que vão ter outros contos dessa mesma coleção. Por favor, não pare de escrever. Porque apesar de eu ficar um pouco assustado lendo essas coisas e torcendo para que isso nunca aconteça de verdade, eu amei de verdade essa experiência e eu recomendo demais. Aproveitem que os contos estão disponíveis no Kindle Unlimited, vou deixar o link aqui na descrição. Eu queria muito agradecer também à editora Flive e ao Lucas por ter me convidado para ler esses contos, porque eu amei esse convite, porque me fez conhecer essas histórias. E o objetivo desse vídeo é justamente esse, fazer com que vocês conheçam também e deem mais visibilidade para autores nacionais, obras nacionais, não só essas que eu citei, mas o catálogo da Flive é bem recheado, tem para diversos gostos e todo tipo de leitor. Espero muito, gente, sério, por favor, eu tô implorando. Um pedido de final de ano, leiam esses contos e depois comentem comigo o que vocês acharam, porque tem duas cenas, um em cada conto, que eu fiquei de queixo caído e eu quero muito saber a reação de vocês, quando vocês lerem. Ayla, conte comigo pra tudo, e Cassie, conte comigo pra algumas coisas. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aí embaixo se você ficou com interesse de ler esses contos, se você, sei lá, ficou um pouco assustado com o início dele. Vamos torcer pra que isso nunca aconteça de verdade. E muito bom ler esse tipo de coisa porque ajuda a gente a abrir nossa mente e ficar atento para situações e coisas
e, sei lá, até evitar que coisas desse tipo que são descritas nesse livro aconteçam com a gente ou com pessoas ao nosso redor. Não se esqueça de deixar o like no vídeo também, porque isso me ajuda muito. E se você quiser também compartilhar esse vídeo com algum amigo seu ou uma pessoa leitora pra gente divulgar esses contos, essa editora e histórias nacionais e essas histórias em específico para o máximo de pessoas possível. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero ver vocês no próximo. Um beijão e tchau.